vocês, toda a equipe de vocês, eu acredito que estão de parabéns, né, pelo trabalho, pelo profissionalismo. Né? E hoje a gente vai ter uma conversa para saber como foi esse processo de curadoria, o processo da exposição. Né? Então aí vocês fiquem à vontade. Já vou passar para a Tati, para a Gabriela, para elas seguirem. Sim. Deixa eu ver, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem participar da roda de conversa, tá bom? Bom, gente, boa tarde. Obrigada por terem vindo. Estou muito feliz de estar aqui. E estou muito feliz de estar com a Tati mais uma vez. Essa é a segunda vez que a gente trabalha juntas. Na segunda exposição individual dela, né, que eu faço a curadoria. E com esse tema dos golpes, a partir desse tema dos golpes do amor, porque a Tati passou alguns anos conversando com esses homens que se passam por outras pessoas na internet para enganar, sobretudo mulheres, mas tem casos de engano de homens, sim, né? Mas sobretudo mulheres. E então ela pesquisou a fundo, conversou com essas pessoas, se fingiu de namorada, de apaixonada, e todos esses trabalhos que vocês estão vendo aqui são resultado desses anos, né, de pesquisa e também de desenvolvimento material desses trabalhos. Então, acho que a gente pode pensar um pouco que essa exposição é um desdobramento da exposição que ela fez anteriormente no Paço das Artes. Os algoritmos trouxeram até mim e agora o satélite me leva até você. E no qual a Tati explora não só, especificamente eu acho que o que aparece assim, como uma camada adicional de sentido nessa exposição em relação à anterior é que, sobretudo, aqui fica claro, né, essa questão do amor romântico. Então, do amor enquanto um golpe, todo esse universo da sedução, do amor, desse amor fetichizado que as mulheres são ensinadas a ter, do seu príncipe encantado, dessa ideia de que você só vai ser feliz se você tiver um namorado, um homem, e até uma ideia de uma salvação pelo amor. Isso eu acho que acaba aparecendo bastante nessa exposição, né? E inclusive com essas formas de coração, essas rosas, esses arqueados, são todos elementos que a gente pensa no dia dos decoração dos dias dos namorados, né? Quando você vai, ou esse tipo de coisa. Então, e além de tudo, assim, eu acho muito interessante que o trabalho da Tatiana, além de que ela fingiu durante bastante tempo que ela era essa pessoa apaixonada por esses homens, né? Ela também incorpora essas personagens nessas diversas fotos, nessas performances que ela faz. Então, como também tem essa característica dela personificar essas histórias, né, e criar esses personagens e explorar isso. Então, essa transição que a Tati faz de mídias mesmo. Ela trabalha com vídeo, com fotografia, com instalação, então com performance, né, pintura. Então, como isso é uma coisa que vai dando para o trabalho dela no geral, assim, né, uma força criativa mesmo de experimentação com a matéria e com esses temas que ela tem trabalhado. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz por vocês estarem aqui pela exposição. Eu queria começar agradecendo a Pinacoteca, todo o suporte que a gente recebeu para a exposição, a Gabriela Jones, que está comigo agora pela segunda vez, na exposição individual, como curadora, também trabalho do João Mascaro, pela expografia, que ficou linda. Assim, eu sou suspeita para falar para esse momento. Mas acho que você pode perguntar. Pode, claro. Tá, você podia contar um pouco como foi o processo de montagem dessa exposição aqui nesse espaço da Pinacoteca, como foi que você teve essa ideia, como foi que isso aconteceu, assim, de pôr esses trabalhos aqui, enfim, só para as pessoas entenderem um pouco. Sim. Quando eu fiz o PROAC, a Pinacoteca foi o primeiro espaço que eu pensei, porque aqui é a Pinacoteca de São Bernardo, eu nasci na cidade de São Bernardo e morei
quase toda a minha vida em São Bernardo, eu só me mudei no ano passado. Então, para mim, eu queria muito fazer uma coisa em São Bernardo. Era uma questão afetiva com a cidade, mas também com esse espaço que também tem a Biblioteca de Arte, que foi onde eu tive meu primeiro contato com arte, assim, no começo dos anos 2000. Então, foi onde eu conseguia pegar livros que eram muito caros, e conseguia, enfim, levar para casa, ler, devolver. E também onde eu tive acesso, eu gosto muito de cinema, e foi lá que eu tive acesso a que a gente já tinha na biblioteca, que era um acervo muito bom de filmes, né? Inclusive os filmes do acervo da biblioteca daqui, da Biblioteca de Arte, são separados por diretor de cinema. Então, para quem gosta de cinema, é bem interessante. Então, São Bernardo foi o primeiro lugar que eu pensei. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido, enfim, todo esse suporte para fazer a exposição aqui, que, enfim, deu muito certo. Alguém quer perguntar alguma coisa nesse momento? Eu tenho curiosidade, quer dizer, eu já vi sua exposição no Passo, né, então vendo aqui essa continuidade, eu queria ouvir um pouco sobre essas foto-performances, assim, como foi esse processo. Não sei se é foto-performance em palavra. Sim, eu acho que pode ser muitas coisas, né? Eu encaro como foto-performance, mas nessa série vamos dizer assim, nesse ensaio fotográfico, foi a forma como eu pensei. Eu encarno ali uma personagem vingativa. Então eu entendo que, diferentemente da minha produção, que eu vinha fazendo de performance, que tinha essa conexão muito forte com a realidade. Assim. Então, por exemplo, se eu estivesse cansada, eu tinha que fazer uma ação em que eu efetivamente me cansasse. E nesse ensaio, vou falar ensaio, assim, eu tive que criar essa imagem dessa pessoa vingativa. Então foram várias escolhas estéticas para criar. Porque eu falo um pouco o personagem, porque nessa exposição eu acabo interpretando um pouco também dessa mulher que também é enganada. Então, falando esteticamente, né? Eu estou vestindo um macacão vermelho, e aí eu uso muito da repetição e já um pouco assim do exagero também nessas fotos, porque eu estou com uma maquiagem que é o olho de gatinho, que é um delineador, só que é super, ultra, mega puxado, que ele fica agressivo, então não é mais gatinho nesse sentido. E eu estou também usando um penteado que ele lembra um pouco o Encanto, então tem um pouco dessa estética punk, tem um termo que a Gabi usou no folder, que é estética punk, latino, tem uma sequência de adjetivos que eu achei muito interessante essa forma como ela escreve. E aí nessa série eu quis, porque assim, eu não queria que ficasse só Tatiana, caçadora, né, como a mídia passa, às vezes, né? Essa figura que eu sou sempre essa pessoa que está do lado certo da força, vamos dizer assim, né? Então eu crio essa personagem que também se apaixona por esse urso que personifica esse golpista. Então, nessas imagens aqui, dessa série Amar ou Não Mais Amar, tem imagem que eu estou ali degolando um ursinho, um urso, né? Que eu estou pisando na cabeça dele, mas a gente também está ali fazendo uma grande paródia com essas fotos feitas de pré-casamento, fotos de noivado, usando também o banner, que é um material muito usado. Então é isso, eu acho que é uma foto performance ensaio, tá? Mais algumas coisas. O que eu acho interessante nesses trabalhos, eu não lembro exatamente o termo que eu usei, que era uma lei de vingança. Eu acho que mas o que eu acho interessante nesses trabalhos, e no trabalho da Tatiana no geral,
é essa coisa, né, que talvez a mídia goste. A Patina foi super entrevistada, gente, todo mundo veio aqui entrevistar ela, então, mas talvez, né, fique mais fácil as pessoas, né, assim, essa pessoa que caça os golpistas, essa espécie de... Mas o que é interessante no seu trabalho é que ele sempre tem uma ambiguidade, né, ele não é uma coisa fechada, não é exatamente que você está falando isso está certo, isso está errado, isso é bom ou isso é mau, enfim, ou é menos um julgamento moral sobre o que é a coisa, mas uma exploração desse tema nessas possibilidades que ele abre, assim, né? Então eu acho que nas fotografias, ou foto-performance, ou ações, enfim, isso fica muito claro, porque também se aquelas imagens, né, ela está com, o curso tem um nome, ele se chama Ronaldo, se ela está com o Ronaldo ali naquelas imagens, de um jeito específico, né, essa coisa abraçada, levando, aqui, nessas da lateral aqui, as imagens já aparecem de outras formas, ela também já aparece, o tratamento das fotografias é outro também, o próprio cenário doméstico, dela dentro de casa, então como também essa questão, se a gente pensar no amor, né, nesse sentido mais amplo para o trabalho da Tatiana, como essa questão do amor ela é muito complexa em muitos níveis, né? Porque quando a gente fala, combater o amor romântico, isso não significa que as pessoas deixem de amar, ou deixem de fazer pares, ou deixem de ter, né? Então, como essas coisas podem ir acontecendo e em que ponto isso vai se tornando uma prisão, ou em que ponto isso também pode ser uma potência, ou, enfim, como essas coisas vão se misturando, assim, né? E eu acho que essa mistura de modos de trabalhar, né, de técnicas, de mídias, também tem a ver com essa ambiguidade do seu trabalho, né, com essa, é mais que uma ambiguidade, com essa abertura de possibilidades, né, não fechamento no sentido só dos trabalhos, né. Sim. Eu acho que desde o começo eu tinha essa intenção, porque assim, a gente vê isso muito no cinema, e esse tipo de filme que eu não gosto de ver, que são esses filmes que ficam muito claro quem é a mocinha, quem é o vilão. E o vilão não tem nenhuma complexidade, no sentido de que em nenhum momento você vai ver esses filmes, esses chatos que eu gosto de ver. E eu acabo me interessando mais por filmes em que existe uma complexidade, que existe uma pessoa que ela pode ser uma pessoa boa, mas também que faça coisas questionáveis. Né? Então, nesse trabalho, porque assim, uma coisa que eu não queria era assim, me colocar nesse papel de que eu só estou de uma certa frieza que as pessoas me questionam, por exemplo. Quando você conversava comigo, se você era só essa pessoa fria, e você em nenhum momento se deixou levar por nenhuma conversa, e isso não aconteceu. No sentido de que, em vários momentos, aquilo me afetava também, né? Então, eu lembro que teve uns golpistas que perguntou se eu escrevia, que eu falo assim, se eu escrevia com a mão direita ou com a mão esquerda. Na hora que ele falou isso me pegou no sentido de, cara, ninguém nunca perguntou isso. Né? E no caso do Martin, que a gente conversou por 3 semanas, apesar de parecer pouco tempo, tinha uma intensidade assim de namoro adolescente, porque ele me mandava mensagens várias vezes por dia. E era uma coisa exaustiva. Então, depois de 3 semanas, às vezes eu tinha, na real, que tinha passado assim, meses, muitos meses, né? E eu queria muito que aquilo nunca acabasse, assim, eu estava esperando muito que eu conseguisse dar esse golpe, né? Que eu queria que ele clicasse no link rastreado, mas quando eu bloqueei o Martin, no dia seguinte eu sinto um vazio, uma tristeza. Assim, quase que senti falta daquilo. Né? E a gente pensou, mas eu senti falta de um golpista, enfim, a gente tem registro de situações de pessoas serem mantidas em cativeiro e de se apegarem a essa situação. Estou usando uma situação extrema, mas o quanto que o cotidiano faz com que a gente se acostume com algumas coisas. E esse trabalho que você falou, né, que são esses dípticos da série Distantes, ele capta um pouco disso no cotidiano. Né? Quanto que esse cotidiano que eu falo, que eu crio essa situação com o Ronaldo, sempre aos pares, né, que ele está sempre desaparecendo, o quanto que o cotidiano pode fazer com que a gente
aceite coisas pelaquela fé pequena de que as coisas vão melhorar. E acabar ultrapassando todos os limites aos poucos. Uhum. E que talvez essa é a grande armadilha do amor romântico, né? E quando a gente vê relatos de pessoas que ficam em relacionamentos violentos, muitas vezes, é porque as pessoas acreditam que aquilo possa melhorar, porque no fundo as pessoas se apegam à relação, ao amor, ao sentimento, né? E não é só porque a gente, como você podia falar um pouco dessa expectativa que as pessoas tinham também, que você talvez falasse mais sobre as vítimas, né? E que também tem um tratamento muitas vezes maldoso ou preconceituoso da mídia em relação à vítima, né? Essas mulheres que são vítimas. Assim. Sim, isso foi uma coisa que a gente até conversou inicialmente, uma coisa que me deixava muito revoltada, acho que revoltada seria uma boa palavra, pela forma como as mulheres eram retratadas, mas esse trabalho ele não tem a voz da vítima, mas ele toca em alguns pontos que as vítimas possam eventualmente ter encontrado. O trabalho pega um empréstimo, é um trabalho que em determinado momento do golpe isso acontece. O golpista pedir dinheiro e a pessoa falar que não tem, você não pega um empréstimo. E esse... Desculpa, deixa eu só te interromper. É porque a Tatiana, você foi procurada por quantos golpistas? Então, eu fui procurada em 2021 por cerca de 17 golpistas. A maioria se passando por soldados americanos. Né? Então, assim, não, é curioso isso, mas aqui eu fui encontrada por golpista. Foi o que aconteceu. Eu não procurei, foi uma coisa que a primeira pessoa eu conversei sem saber que era golpista. Você foi uma vítima em algum sentido? Não é nada assim, mas eu tenho um comportamento muito cético em relação a tudo assim, na vida. Então eu sempre desconfio muito, assim. E principalmente de receber coisas, sabe essa coisa assim, tem uma expressão que é se olha demais, o santo desconfia. E, enfim, essa pessoa pediu para falar comigo e eu fiquei com essa impressão de que ali tinha alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que era. E foi só depois de 5 dias conversando que eu fui tentando, assim, tem alguma coisa errada, eu não sabia o que era. E eu faço uma busca inversa no Google, usando o Google, né, se encontra as fotos dessa pessoa no site da Interpol, da CIA, e de outras agências também. E naquele momento eu tive esse choque e aí eu falei, bom, o que eu faço a partir disso? Então eu cheguei a conversar com algumas pessoas que trabalham em áreas estratégicas de inteligência militar e assim, mas você é artista, vai tentar, isso não é seu trabalho. Meio que me mandaram para casa, assim, né, nesse sentido. E eu fiquei com essa bomba, porque para mim foi uma bomba, assim. E eu acho que a arte acontece no meu trabalho a partir de coisas que me afetam de alguma forma e que eu não consigo não fazer nada em relação àquilo. Então, essa foi uma situação que eu comecei a sonhar com aquilo, eu tinha pesadelo com a situação. E aí eu tenho essa característica de ser obsessiva em relação a muitas coisas, então eu comecei obsessivamente a procurar e eu continuo fazendo isso. Inclusive, eu encontrei o Martin com outro nome. E aí eu pensei assim, Martin ia ser, porque ele era a mesma foto com outra identidade. E ele é uma característica minha. Eu acho que eu sempre, se eu não fosse artista, eu faria isso de outras formas. Espero que todas as formas felizes não sendo serial killer, mas que tenho essa característica na vida. Essa frase é muito boa. A Tatiana falou uma vez pra mim numa entrevista. Se eu não fosse artista, eu seria uma serial killer. Ser artista. Porque fala que o serial killer precisa para ser serial killer. E artista, você precisa de loucura, disciplina e persistência. Então, um pouco dessas 3 coisas que eu tenho, um pouco disso. E pegando esse gancho, eu acho que o que tem também no seu trabalho é uma espécie de
humor, assim, né? Uma ironia, enfim. E eu acho que, não só que eu acho que nesse trabalho dos números, mas também em toda a minha produção, né, eu faço um objeto, por exemplo, um side story, eu tenho essas doses de humor nos trabalhos, eu acho muito difícil articular isso, principalmente em trabalhos, no caso, que a gente está falando de estelionato afetivo. E essa eu até fiz uma postagem recentemente que tinha sido uma preocupação real, assim. Então o humor entra, no caso, por exemplo, pega um empréstimo, ali tem um arco em formato de coração, que é um arco que também é usado em decorações assim, do Dia dos Namorados, e tem uma frase dessa, pega um empréstimo. E eu faço aí, também nessa exposição um mini exército de ursinhos usando camisa de força, e eu já comprei os ursinhos com camisa de força. Isso foi curioso. Eu comprei os ursinhos assim, e aí eu coloco as granadas. É impressionante ser vendida. E o quanto que tem essa romantização, assim, uma coisa que eu ouvia na adolescência. Se um menino te tratasse muito mal, alguém ia falar assim, eu acho que ele gosta de você. E eu não entendi. Mas por que? Nossa, ele está te tratando muito mal. E aí eu assim, qual é a lógica disso? Né? Mas o quanto que esses amores abusivos também são romantizados, assim, no sentido assim, de que só que essa coisa bonitinha que é amor, quando as coisas são mais tranquilas, mais leves, parece que falta. Acho que é assim. E aí, assim, eu tive uma preocupação real, né, em relação às vítimas, e assim, eu acho que eu só fiquei mais tranquila quando, depois da abertura da exposição e da exposição que a gente teve na mídia, a gente recebeu várias mensagens de mulheres que, assim, que agradeceram, que se sentiram ligadas. Então, assim, eu acho que eu fiquei feliz com esse resultado em relação a essas pessoas, porque eu não queria mesmo, assim, que uma mulher que tivesse, assim, caído mesmo no golpe, chegasse aqui e se sentisse muita vergonha ou se sentisse muito ridicularizada ou qualquer outra coisa negativa. Eu não queria que isso acontecesse mesmo, assim, tinha essa preocupação.